uma palavra hoje para todos que imaginam que quando a coisa está difícil ainda ela piora mais. Que quando você acha, para aquelas pessoas que existe um sentimento tão grande hoje, não só dentro da igreja, mas fora, pela circunstância em que a vida e a sociedade nos coloca, de que nós imaginamos que pelas circunstâncias exteriores, às vezes por uma opressão de uma pessoa, por o poder econômico de alguém, ou por um poder político que alguém tem, nós nos sentimos tão inferiores, ou até mesmo um casamento que você às vezes perdeu a pessoa que você ama para outra pessoa, e por muitas circunstâncias nós nos sentimos tão inferiorizados, às vezes tão abandonados, sozinhos, e que parece que o impossível do impossível ele nunca vai acontecer. E a palavra do Senhor ela é fantástica, porque ela traz histórias de milagres assim extraordinários. Eu quero trazer uma palavra em cima disso, daquelas pessoas que se acham cordeiros incapacitados, mas na verdade existe um leão poderoso dentro de você, e que você tem a capacidade de fazer o impossível de Deus acontecer. Mas não você, o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a tua atitude, ela transforma o futuro de tudo que está ao teu redor. Escute o que eu te digo. Eu te falo de tudo, não falo só da sua vida, mas sim das circunstâncias que estão ao seu redor. Eu te falo do poder de Deus. E para nós entendermos um pouco essa palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia numa das histórias mais fantásticas que eu já encontrei dentro da palavra do Senhor, que está no livro de 2 Reis, capítulo número 6 e o verso número 24. Eu quero ler com você alguns versículos do capítulo 6, 2 Reis, verso 24. Quero que todos encontrem, para que você acompanhe bem comigo. E eu vou ler bem. Põe-se de pé, por favor. Depois nós vamos orar. Eu vou ler bem com calma. E quem não tem a Bíblia, feche os seus olhos e se concentre e preste atenção nos detalhes importantes que contém essa história. Eu li hoje à tarde umas 3 ou 4 vezes esses 2 capítulos. E eu dizia para Deus: Deus, alguma coisa o Senhor quer falar dessa palavra. E eu vou tentar transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 24. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo, diz a palavra, o seu exército, e subiu e cercou Samaria. Samaria, para que vocês já entendam, era a capital do reino do norte, Israel. O rei da Síria era o inimigo do povo de Israel. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não acode, de onde eu te acudirei? Eu, da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho.
O capítulo 7 diz assim, o verso 1: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eu quero que você já receba, eu já vou ler mais um versículo para finalizar. Mas eu quero que você olhe para mim aqui 1 minuto antes de eu ler o último versículo. Existia fome, que estavam comendo os seus filhos, diz a palavra. Mas o profeta se colocou de pé e disse: amanhã, aonde se vendia a cabeça de um jumento, que daqui a pouco eu vou explicar que não era a cabeça de jumento, por várias peças de prata, amanhã vocês vão comprar farinha a um preço mínimo. Eu quero dizer algo para você. Se você entrou aqui nesse lugar nessa noite, crendo que o impossível vai acontecer, aqui eu te libero uma palavra profética, que amanhã você terá a tua bênção na tua mão. Eu estou liberando essa palavra para essa igreja. Amanhã você vai ter essa palavra na tua mão. E quando Eliseu liberou essa palavra, diz o verso 2 assim: porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderá fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Eu quero ler para finalizar esse último versículo. E havia 4 homens leprosos à porta de entrada, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E agora eu quero que você repita isso, diga: para que estarei eu parado até morrer? Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós já lemos a tua palavra nessa noite. Te peço, Pai, que o Senhor me ajude a explanar o que o Senhor falou no meu coração através dessa história. Pai, repreende toda ação do diabo ao redor dessa igreja, na nossa mente, no nosso coração. Todo espírito de distração eu repreendo agora no nome de Jesus. Abra nossa mente, o nosso coração, para recebermos a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Pode tomar assento. Aleluia. Existia uma guerra muito grande entre a Síria, querendo sempre tomar. A Síria é um país vizinho ao norte de Israel, aonde hoje nós vemos essa guerra civil muito grande. E o rei da Síria queria tomar Samaria, que está praticamente 70 quilômetros ao norte de Jerusalém. E o rei da Síria sempre mandava os seus inimigos, os seus exércitos, para ir atacar ao rei de Israel, ao povo de Israel. Mas dentro das muralhas da cidade de Samaria, havia um homem de Deus. Aquele homem se chamava Eliseu. Eliseu era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus. E quando o rei da Síria planejava na sua habitação, dentro do seu quarto, atacar o reino de Israel, Eliseu se levantava, Deus revelava para ele, e ele chegava para o rei de Israel e dizia: olha, não passemos por aqui, porque ali vai ter uma emboscada que o rei da Síria está fazendo, tome outro caminho. E de muitas maneiras e várias vezes o rei da Síria, ele tentou atacar ao povo de Israel,
Só que sempre quando o homem de Deus estava próximo ao rei, e quando sempre que o rei de Israel, aquele que tinha a responsabilidade do povo, que estava na direção daquela família, daquelas famílias que estava dentro da cidade da Samaria, que era a capital de Israel naquele momento, sempre que ele estava em comunhão com o homem de Deus, e o homem de Deus entregava aquela palavra para o rei, ele obedecia a palavra em que o profeta liberava para a vida dele. Quando havia uma obediência da palavra, Deus livrava a vida de todo o povo. Então, durante muito tempo, toda vez que havia um ataque do inimigo para o povo de Israel, Deus levantava alguém, e nesse caso era Eliseu. Eu estou repetindo isso porque eu quero que você mentalize isso, porque isso é algo para a sua vida. Eu quero te dizer que sempre que você está próximo de Deus, sempre que você está próximo da palavra de Deus, que hoje é a maior palavra profética que existe, sempre que você está em comunhão com a palavra profética que é liberada, que é essa aqui que está à minha frente, essa que está nas suas mãos, sempre que você estiver em acordo, em obediência e andando conforme a esta palavra, você terá livramento da parte de Deus, do inimigo que ele quer atacar e destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo que circula, que está em volta de você. Só que diz que o inimigo, o rei da Síria, não estava muito à vontade com isso. Então ele chama um dos seus homens, ele chama um dos seus enviados, ele diz assim: olha, o que é que está acontecendo? Será que tem alguém dentro de nós que está nos traindo? Porque toda vez que eu planejo algo, é evidente que tem alguém que faz com que o povo não venha para aquela direção e eu não consigo agarrar. E um dos seus diz assim: não, meu rei, é que lá tem um homem de Deus, lá tem um homem que tem revelado o que dentro do seu quarto o Senhor tem planejado para atacar aquele povo. E toda vez que o Senhor entra no seu quarto e planeja um ataque, lá tem um homem de Deus que revela para o líder, para o responsável, para o rei. Ele toma uma atitude e liberta ao seu povo. Algo tremendo eu aprendo aqui, que todo cabeça ele tem a responsabilidade de proteger a sua família, e hoje é um culto de família. Então eu quero dizer para você, homem, mulher, responsável pela sua casa, você tem a responsabilidade de cobrir e proteger a sua família. Você tem a responsabilidade de estar em comunhão com Deus e perto da palavra de Deus, porque somente ela pode te liberar dos ataques do inimigo. Mas eu entendo que o inimigo nunca vai estar contente das libertações que Deus tem dado para você, e ele vai sempre planejar algo. E diz a palavra do Senhor que então aquele rei, ele se revolta contra quem? Ele se revolta contra Eliseu e diz: aonde é que está esse homem de Deus? Os homens que faziam parte do inimigo diziam assim: ele está em Otã. Ok, então manda lá que nós vamos matar Eliseu. Eliseu, enquanto que o inimigo se ia contra a Eliseu, Eliseu tem uma revelação. Ele tem uma revelação. O seu secretário, quando vê os inimigos virem contra Eliseu, o secretário de Eliseu diz: Eliseu, agora é nosso fim, eles estão vindo, vão nos matar a todos. Diz: não, meu filho, muito mais é os que estão conosco do que estão com eles. Feche seus olhos, que eu vou orar a Deus, e Deus vai dar uma visão para você. Diz que Eliseu dobrava seus joelhos, ele diz: Senhor, mostre para esse moço o que é que vai acontecer. Ele diz que naquele mesmo momento, os olhos do secretário de Eliseu se abrem, e ele consegue ver. Olha que coisa tremenda. Eu digo que a palavra de Deus é tremenda, pastor. Diz que quando aquele moço fecha os olhos, depois da oração de Eliseu, diz que ele viu carruagens, cavalos e cavaleiros de fogo ao redor onde eles estavam. Olha que coisa tremenda. Deus abre o mundo espiritual e mostrava para ele que eles não estavam só, que havia carruagens, cavalos, cavaleiros, todos de fogo,
em volta da onde ele estava em oração. Olha a coisa tremenda, quando você dobra o teu joelho para orar, e quando você acha que você está só, Deus tem liberado anjos, soldados de guerra em volta de você com um fogo. Aquilo fortalece Eliseu e ao secretário. Ele diz: olha agora, meu filho, que agora eu vou orar e vou pedir algo a Deus. Eliseu diz: Senhor, haja e segue, traga uma cegueira contra todos esses inimigos que estão voltando contra nós. Diz que naquele mesmo momento, todos os inimigos que vinham para matar a Eliseu ficam cegos. Então ele pega aquela cegueira, todos aqueles cegos, e conduz o exército inimigo e coloca dentro de Samaria, e chama o rei e diz: meu rei, aqui está o exército inimigo que vinha atacar o nosso povo. Estavam todos cegos. E o rei diz assim: homem de Deus, eu mato eles? Não, dá um banquete para eles e manda eles de volta. Olha que coisa tremenda. Aquele monte de inimigo veio para matar Eliseu. Ele podia: sim, rei, desce a espada neles e mata um por um. Ele disse: não, dá um banquete, mata a fome deles e manda eles de volta. Encontra um homem que, mesmo em uma circunstância de perseguição, ele tinha amor e vontade de dar de comer ainda para que o seu maior inimigo. Manda aquele homem os homens de volta. Aqueles homens chegam para o rei da Síria. Então o rei da Síria toma uma decisão ainda mais drástica. E diz: agora pegue todo o nosso exército e cerque a Samaria, e vocês estejam aí até o tempo que for necessário. Não movam nenhuma espada. Era uma tática de guerra, você cercar a cidade inimiga, porque todo alimento que entrava para uma cidade de muralhas, ele entravam por as portas principais. Não havia produção dentro das cidades cheias, assim como vocês veem em filmes. Essas cidades todas com muralha em volta, com toda a proteção, com arqueiros, flecheiros, com óleo quente sendo derrubado, toda aquela coisa. Era a maneira que eles se protegiam. Porém, toda a alimentação, ela vinha de fora. Toda a produção agrícola, ela era exterior. Todo o alimento que consumia a cidade, e não eram cidades pequenas, estamos falando de cidades que às vezes tinham 100, 200, 300 mil habitantes, assim como Foz do Iguaçu, dentro de uma cidade. Então o alimento que eles consumiam não era pouco, e todo dia tinha que entrar. Então a maneira que eles faziam para matar o povo e para eles saírem à guerra, era primeiro cortando a comida. A primeira maneira em que ele fazia era uma maneira de minar, de enfraquecer ao povo. O rei da Síria estava querendo enfraquecer ao povo de Deus, cortando o seu alimento. E quando eu ouvi isso, eu achei tremendo, porque uma das maiores frases que eu encontro quando eu converso com alguém em aconselhamento, quando eu pergunto: por que é que você não tem vindo no culto? A resposta sempre é a mesma: eu não estou tendo tempo, pastor. Sempre quando eu estou para vir no culto, algo acontece para mim não vir. Sabe o que é a única coisa que está acontecendo? O inimigo está te minando para você deixar de se alimentar. A única coisa que ele está querendo fazer é você deixar você fraco para o ataque final. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu dizia algo para minha esposa: um obreiro da casa do Senhor, não só um obreiro, alguém que está no caminho do Senhor, não pode se alimentar somente uma vez por semana. É impossível alguém que quer estar para a guerra a favor do Senhor
se alimentar uma vez por semana. A igreja de hoje não vem à igreja, a igreja de hoje não vem aos cultos para se alimentar. A igreja de hoje vem ao culto para cumprir um requisito social, ou uma obrigação, com a obra que foi colocada nas suas mãos. Escute, é um engano do diabo. A única coisa que ele quer fazer é cortar o teu alimento para você ficar fraco. E diz a palavra do Senhor que tanta era a fome, que diz que a cabeça de um burro, de um asno, isso não era uma cabeça, eles chamavam isso, era um repolho, que um repolho era vendido a um preço muito alto, e um pedaço de esterco de pomba, isso era algo mais ou menos como um brócolis, era vendido a esse preço de prata. Olha o preço que chegou a falta de alimento naquele lugar, ou seja, não tinha mais comida. Quando não tinha comida, o que eles começaram a fazer? Eles perderam a primeira coisa que acontece: nós perdemos toda a nossa visão familiar. Quando falta alimento, nós perdemos o nosso senso de responsabilidade sobre aqueles que estão abaixo de nós. Veja que uma mulher chegou para a outra e disse: hoje nós matamos o teu filho para comer, e amanhã nós matamos o teu. Uma cumpriu a sua palavra, pegaram, mataram um filho e comeram, e dividiram a carne da criança. Isso é literal, viu, irmãos? Isso aqui não é parábola, isso é história. Mataram uma criança, comeram, coisa que era totalmente permitido para o povo de Deus. Não era, nunca era permitido o sacrifício humano. Mataram um filho. Chegou no outro dia, ela disse: bom, agora mata o teu. Outro falou: não, não mata o meu. Aquela mulher se revolta, e ela vai de encontro ao rei, porque o rei tinha a responsabilidade também de julgar os acontecimentos. Quando ela chega e diz para o rei: ontem nós matamos o filho dela, mas hoje ele quer a vez de matar o dela. Não. Se o rei rasga as suas vestes, porque ele sabe do que aquilo que estava acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua muralha, dentro da sua cidade. A falta de alimento tinha destruído totalmente o senso de responsabilidade que eles tinham. E você pode perceber, quanto mais longe nós estamos de Deus, e quanto mais longe nós estamos da palavra de Deus, nós perdemos o amor em nosso coração. E cada vez mais, quando nós perdemos o amor de Deus em nosso coração, as pessoas, elas são menos importantes na nossa vida. A fome, o dinheiro, ele começa a tomar o lugar do amor por uma outra vida. Mas aqui entra alguns coadjuvantes na história. Em contrapartida, havia alguns leprosos. E se você quer entender um pouquinho de leproso, pegue a mensagem de quarta-feira passada, que nós pregamos justamente sobre leproso aqui, que eu não vou poder perder tanto tempo contando um pouco do porquê do leproso. Porém, os leprosos era uma doença contagiosa que contaminava. Eles adquiriam essa contaminação, e quando eles contaminavam, eles eram afastados da cidade, colocado uma distância de no mínimo 70 metros para fora das muralhas, para que eles não contaminassem as pessoas que estavam dentro. Ou seja, eram pessoas que estavam realmente afastadas, a qual ninguém mais colocava esperança. E diz que aí havia 4 leprosos, por isso eu fiz questão de ler com vocês. Esses 4 leprosos de fora, eles passavam uma mesma fome e uma mesma necessidade que aqueles que estavam dentro, porque eles dependiam de migalhas de comida daqueles que estavam ainda em comunhão dentro da cidade. E quando aqueles que deveriam dar comida para os leprosos já não tinham mais comida, eles praticamente já não comiam mais nada.
eram 4 homens totalmente desesperançados. E eu fico imaginando, quem sabe, se um daqueles 4 não era pai de um daquele menino que foi comido lá dentro, daquela criança. Então imagina aquele homem do lado de fora, vendo toda aquela situação, dizendo: olha, a minha família que está lá dentro, que deveria ter alimento, deveria estar protegida pelo rei, está passando fome. Eu tenho ouvido gritos, choro, eu tenho ouvido que está sendo destruído aquela cidade, o meu povo, e eu ainda mais sou um leproso, estou do lado de fora, não posso fazer nada lá de dentro, também estou morrendo. E quem sabe começa a passar um filme na cabeça dele, de tudo que aconteceu. E aí eles dizem essa frase: poderemos nós ficar aqui e morrermos? Da cidade não recebemos nada, se vamos para o lado inimigo, lá nós morreremos também. E às vezes nós nos encontramos nessa circunstância, assim como esses leprosos. Nos sentimos impuros, contaminados, às vezes por um pecado que cometemos, às vezes por uma circunstância do pecado que eu cometi. Eu sou excluído da minha cidade, dentro do meu povo, sou colocado para fora, dependo de oração e de palavra daqueles que estão dentro, só que agora também já não tenho mais, porque mesmo aqueles que estão lá dentro já não tem mais. Porque existe um grande detalhe aqui. Chega no momento da história, um pouco antes dessa parte, em que o rei, porque o homem de Deus permitiu que ele libertasse aqueles que um dia estavam contra ele, ele colocou toda a culpa no homem de Deus, porque o rei da Síria tinha cercado. Sabe o que acontece, irmãos, dentro da igreja? Que sempre que a palavra profética ela é bênção, nós aceitamos. Sempre que Deus está conosco, nos conduzindo, nos protegendo, nós estamos bem. Agora, simplesmente o homem de Deus diz: libera, perdoa, manda de volta, e o inimigo se levanta de novo, nós nos revoltamos contra o homem de Deus. Não só contra o homem de Deus. Quando eu falo aqui o homem de Deus, eu estou simbolizando o próprio Senhor. Aí o que acontece? Aquele rei que deveria tentar fazer algo para proteger aquela família, ele se revolta contra a palavra que Eliseu liberou. Ele pega e diz assim: envia um moço junto a Eliseu, o rei de Israel, e diga que amanhã a cabeça dele não está em cima do corpo dele, porque nós estamos cercados pela culpa de ele ter falado para mim liberar aqueles que me perseguiam. E aí é onde nós começamos a ler o capítulo 7. Aí Eliseu chega e diz assim: o quê? A culpa é minha? Não, a culpa não é minha, mas você vai ver o que Deus vai fazer. Se hoje vocês estão comprando esterco, entre aspas, repolho, a esse preço, amanhã vocês vão ter farinha à vontade na mão de vocês. Aí o exército e o rei diz o quê? Deus já não vai fazer mais nada nessa circunstância que nós estamos. Olha a situação, o exército, fome, estão se matando. Nem que Deus abra a janela dos céus, isso acontecerá. E fala para mim se às vezes você olha em volta de você e você diz assim: nem se Deus abrir a janela do céu não acontece. Essa situação em que eu estou, nem Deus consegue mudar. Olha para mim. E aqueles homens para o lado de fora
ainda numa situação pior. Eles falam: vamos ficar aqui nós para morrer? Não, vamos nós para o campo inimigo. Ficar aqui esperando uma migalha de quem está morrendo aí dentro, porque já não acredita na palavra do Senhor. Escute, achando que Deus não vai fazer. Eu com esse povo eu não fico. Posso ser um imundo, posso ser um rejeitado, mas eu aqui não fico parado. Os 4 se juntaram e decidiram ir para o campo inimigo. Diz a palavra do Senhor que eles foram, se levantaram durante a noite e marcharam contra o campo inimigo. Mas algo acontece quando alguém que, mesmo leproso, mesmo excluído da sociedade, mesmo abandonado pelo seu povo, ele se levanta e acredita na palavra liberada de um profeta. Aqueles homens estavam à porta, diz o Senhor, e eu tenho certeza que eles ouviram a profecia que Eliseu, o homem de Deus, tinha liberado. Eu tenho certeza que eles sabiam do homem de Deus que era Eliseu, porque eles viram quando Eliseu entrava com os 2, Eliseu mais o seu moço, o seu secretário, conduzido um exército inimigo cego para dentro da cidade. Quem sabe quando eles passaram, eles perguntaram: como é que eles conseguiram fazer isso? Ele falou: foi o meu joelho, eu orei a Deus, e Deus cegou esse povo, e o meu inimigo está aqui na minha mão, e eu estou levando ele para o meu rei. Aqueles moços falaram o quê? Posso ser um leproso, mas a palavra que aquele homem de Deus liberou está dizendo que amanhã tem farinha no prato. Vou ficar eu aqui morrendo? Eu não. Se não tem comida aqui, tem aonde? Tem no inimigo. Eles se levantam e partem. Mas diz a palavra do Senhor que quando eles deram o primeiro passo, diz que lá no acampamento inimigo, diz que era de noite, era crepúsculo, eles dormiam, e de repente todo o inimigo, todo o exército da Síria começou a ouvir ruído de cavalos. Era cavalos que eles ouviam, um monte de gente marchando, era barulho de espada. Eles começaram a se cutucar entre eles e se acordar e dizer: olha, é o povo de Israel, mas olha a quantidade de cavalos que eles estão aqui, olha o barulho dos cavalos, das espadas, do exército marchando. Eles se juntaram com o Egito, se juntaram com todos os outros exércitos e estão marchando contra nós. Vamos ficar aqui a gente morrendo? Não, nós vamos picar a mula e vamos fugir. Os leprosos só tinham dado o primeiro passo. O que Deus tinha feito, diz a palavra do Senhor, como um milagre. E era um milagre. Aqueles exércitos de anjo, de guerra, de fogo com espada, quando o leproso deu o primeiro passo, Deus mandou o exército na frente. 4 leprosos excluídos, quando eles decidiram marchar contra o exército inimigo, o exército de Deus já foi na frente, acabando com tudo. Se eles saíram correndo com medo durante a noite, não juntaram nada, comida, ouro, cavalo, nada, saíram tudo a pé, e conforme eles iam caminhando, da palavra do Senhor, missionária Cecília, que eles iam deixando tudo para trás, porque a única coisa que eles queriam era salvar a sua vida. Saíram correndo até o Jordão, cruzaram a margem do Jordão e fugiram de volta para a Síria. Diz que de repente entra chegando, e eu fico imaginando aqueles leprosos caminhando uns 20 quilômetros, tudo em pedaço, problema nas juntas dos pés, das mãos. Quem sabe uma caminhada que eu e você faríamos em 10 minutos, eles demoravam 1h30, 2, 3. Mas eles falavam: eu vou com essa minha dificuldade, eu não vou ficar parado. Eu posso estar em pedaço, eu posso não ter orelha, não ter mão, não ter joelho, não ter nada, mas o que eu vou fazer? Eu vou me levantar. Eu aqui não fico parado, eu aqui não morro. Eu vou atrás de comida, eu vou atrás de alimento. Se quando eles chegaram, diz a palavra do Senhor,
se encontraram comida, Fábio. Eu imagino aqueles 4 leprosos morrendo de fome, começaram a se alimentar, encheram a barriga, se começaram a pegar o ouro, tudo que havia, começaram a esconder. Um dia, no outro dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, tudo que eles podiam, eles estavam armazenando e escondendo, com medo que o inimigo voltasse. E de repente diz a palavra do Senhor que eles param, olham um por outro e dizem assim: o que é que estamos fazendo? É justo nós estarmos com a barriga cheia, cheia de comida, cheia de ouro, enquanto que Samaria está morrendo, cercada? Quem sabe um deles diz assim: mas o que? Elias, quem sabe um dos leprosos chamava Elias: Elias, a gente vivia de migalha daqueles camaradas, enquanto eles estavam bem, enquanto que Deus estava operando na vida deles. Elias, você não viu que nós fomos excluídos, abandonados, rejeitados? Eu voltar lá agora que eu tenho alimento, eu voltar lá para ajudar? Eu não. Aí quem sabe ele falou: não, nós não podemos, isso não é correto. Já que Deus nos abençoou, vamos nós agora levar essa esperança para aquele povo. Diz que eles deixam tudo escondido e voltam rápido para Israel, batem a porta. Eles que dizem ao rei: chama o rei, que se quer com o rei leproso? Porque é bem assim, quando eles veem alguém impuro, trata mal, olha como um pecaminoso, como um excluído, como um rejeitado. Ele diz: chama o rei, porque Deus fez um milagre na nossa vida, e nós queremos dividir esse milagre com toda essa cidade que está passando fome. Eles pegam, o rei manda alguém a verificar, e quando ele vai no campo inimigo, realmente era tudo como o leproso tinha falado. Ele diz que eles vão, saciam a fome, trazem os tesouros inclusive, e todo mundo fica feliz em Israel. Mas escute, tenho algo para te dizer. Quem sabe você tem se sentido um leproso nessa noite. Quem sabe você tem se sentido um desacreditado. Ele diz a palavra do Senhor, no final do capítulo número 7, diz assim no verso, olha que coisa tremenda, no verso de número 19, 16: então saiu o povo e saqueou o arraial dos assírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que esse milagre que parecia impossível no dia anterior para você, se Deus liberou uma palavra profética sobre a sua vida, assim como Ele liberou, Ele vai cumprir. Pode ser que você se sinta um leproso, pode ser que você se sinta um incapacitado, pode ser que a fome e a destruição esteja na tua família, mas nessa noite tem uma palavra para você. Deus está dizendo que Ele vai cumprir as palavras que Ele prometeu na sua vida, sim. E não importa ninguém te apontar, escute o que eu te digo. Não deixa ninguém te apontar dizendo que você é um leproso, um pecaminoso, um afastado da igreja, um indigno, porque é metido de Satanás. A única coisa que ele quer é te deixar deitado no chão. O que você vai fazer nessa noite? Você vai dar o primeiro passo, porque quando você der o primeiro passo em direção do alimento, Deus vai mover um exército a teu favor.
A única coisa que você precisa é ter duas atitudes. Uma, acreditar na palavra profética. E a maior palavra profética que existe é a palavra do Senhor. Segundo, sair da tua posição de conforto e de querer receber alimento na boca ganhado dos outros. Duas coisas eu quero que você aprenda essa noite, duas só, com essa história fantástica da palavra do Senhor. Duas: acredite nas promessas e na palavra liberada para a tua vida, sim. Por mais que na sua cabeça você ache o impossível, você creia que Deus não vai abrir, mas Eliseu disse assim: sim, amanhã acontecerá. Dois, você nunca permita se sentir um desacreditado e um incapacitado, por mais leproso que você seja. Levanta, pega a tua palavra profética e sai em marcha em direção do alimento. Não espere por ninguém, porque quem sabe essas pessoas que você espera e você acredita que vão te ajudar, estão trancados no meio de uma cidade passando fome também. Então é você que tem que tomar a tua decisão. É você que tem que levantar e marchar para sair dessa situação. E nessa noite, eu creio na palavra liberada. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa. E então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada haverá na porta de Samaria. Você tem que acreditar nessa palavra, que essa seca ela vai acabar na sua vida, que essa dificuldade ela vai acabar na sua casa, ela vai acabar na sua família. É a palavra que está dizendo, não sou eu, é a palavra que está dizendo.